Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 20. Vamos ao texto. Vinde agora, pois, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e veremos em que lhe darão os seus sonhos. Eita, meu Deus! Uma parte muito dramática na vida desse personagem José do Egito. Aliás, esse versículo registra um dos momentos mais sombrios de sua vida. Veja, seus irmãos, movidos pela inveja, decidiram destruir não apenas José, não apenas o homem, aquele rapaz, mas também os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. E por várias vezes, os textos bíblicos apresentam irmãos e também morte, inveja, maldade, porque muitas vezes é assim que ocorre. Os primeiros a estarem prontos a nos vender são os nossos irmãos. Mas fica uma pergunta: será que alguém pode destruir os planos de Deus? Mas a resposta é ninguém. Ninguém pode destruir os planos de Deus para a sua vida. Ninguém pode. Os irmãos de José acreditavam que eliminando José, eliminariam também os seus sonhos. Muitas vezes ocorre desta forma. Eu não posso atacar os objetivos, o que ela realiza, a pessoa, o que ela faz. Então, a única forma é eliminando a pessoa. Triste isso, né? No entanto, eles estavam lutando contra algo que havia sido estabelecido por Deus. Mateus, capítulo 5, nos aponta algo mais ou menos nessa direção, dizendo que nós seríamos odiados, injuriados, não por nós, mas pelo nome do Senhor. Veja que o que parecia o fim foi, na verdade, o caminho que Deus usou para levar José ao Egito, onde mais tarde ele seria levantado como um governador. Muitas cisternas que hoje estão nos jogando é a porta necessária para que nós adentremos no propósito do Senhor. Há momentos em que pessoas podem se opor a nós, e isso vai acontecer por muitas vezes, e eu iniciei esse devocional dizendo: os primeiros que irão se opor a nós são os nossos irmãos. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus, e agora está se repetindo na pessoa de José. São os nossos irmãos, pessoas que irão nos criticar, irão nos rejeitar, pessoas que vão tentar impedir aquilo que Deus está realizando. Porém, quando algo procede de Deus, nenhuma oposição humana consegue frustrar seu propósito. Veja que eu não estou dizendo que não haverá oposição. Não estou dizendo isso. Mas eu estou lhe dizendo que nenhuma dessas oposições podem frustrar o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Então a aplicação de hoje para o dia é: primeiro, não permita que a inveja, que a oposição de outras pessoas definam seu valor. Aliás, todo aquele que deseja realizar a vontade de Deus vai encontrar oposição. Realizar o propósito de Deus muitas vezes é ir na contramão. E diante disso, haverá oposição. Outro ponto: continue caminhando em fidelidade mesmo quando não for compreendido. Lembre-se, o chamado requer de você uma resposta, não de quem está ao seu redor. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil ser incompreendido, é difícil muitas vezes não receber apoio de ninguém, mesmo quando você está fazendo algo bom. Mas continue caminhando, porque Deus requer de você a fidelidade. Confie que Deus está trabalhando até mesmo nas situações que parecem injustas. Tem um detalhe na vida de José que é magnífico.
Por várias vezes no texto se repete que o Senhor estava com ele. O Senhor então esteve com José na cisterna, esteve quando ele foi vendido como escravo, esteve com ele na casa de Potifar, esteve quando ele foi preso injustamente. O Senhor esteve com ele, o Senhor está conosco mesmo quando passamos por injustiças. Deus está vendo tudo. Então, confie que Deus está trabalhando até mesmo nas situações que parecem injustas aos nossos olhos. E por último, lembre-se que Deus não perde o controle quando os homens agem mal. Você acha que há alguma novidade nos atos de maldade dos homens? Você acha que Deus se surpreende quando o homem é mau? Não, o Senhor conhece. José foi vendido como escravo, mas Deus estava conduzindo-o ao propósito. Isaías capítulo 14, versículo 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Salmo 105, versículo 17 ao 19. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo, até cumprir-se a profecia a respeito dele. A palavra do Senhor o provou. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Lembre-se, o mal do outro não pode te descaracterizar. O mal que fazem contra você, contra os seus sonhos, não é sobre você, é sobre o outro. Os irmãos de José disseram: veremos em que lhe darão os seus sonhos. Eles imaginavam estar no controle da história. Porém, anos depois, descobriram que não estavam lutando contra José, mas contra o plano de Deus. Talvez hoje exista alguma situação que pareça estar atrasando aquilo que você acredita que Deus está fazendo em sua vida. Gênesis capítulo 37, versículo 20, nos lembra que pessoas podem criar obstáculos, mas não podem anular aquilo que Deus determinou. Não faça do obstáculo que lhe foi colocado um ponto final. O mesmo Deus que preservou os sonhos de José continua governando a história e conduzindo seus filhos segundo seus propósitos. Amém? Vamos orar. Obrigado a Deus, porque estamos certos que nenhum de seus planos podem se frustrar. Ah, Senhor, nos aumenta a confiança. E obrigado a Deus, pois mesmo em meio às dificuldades, o Senhor caminha conosco, ao nosso lado, nos dando direção, amansando os nossos corações, não nos deixando esquecer quem nos chamou e para que nós fomos chamados. Obrigado, Deus, como é bom ser cuidado pelas tuas mãos. É o que oramos, é o que agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.